Rádio Ceará News. Vamos lá de volta com o nosso programa, trazendo o segundo bloco aqui do Ceará Notícias, na Rádio Ceará News. Como prometido, nós temos entrevista no programa de hoje. Estamos recebendo aqui... Notícias. Muito obrigado, meu amigo. Estamos recebendo aqui no estúdio a entrevista especial, é claro, dois grandes nomes aqui de Fortaleza, no Ceará. Meu amigo Regis Melo, seja muito bem-vindo, Regis. Olá. Bom dia, Eduardo, bom dia, Ana, bom dia, Adriana, bom dia especial a você, ouvinte da Ceará News, ouvinte do Ceará Notícias. É sempre um prazer estar aqui nesse lugar que a gente se sente em casa e falando de um assunto hoje que é uma das minhas paixões, né, a minha profissão, o Dia do Professor, né, tem bolo ali pra mim pra gente comemorar. Olha aí, cadê a musiquinha? Palmas. Meu amigo Eduardo, rapaz, trouxe um bolo pra comemorar, eu fiquei muito feliz e aceitei prontamente o convite, é uma honra, um prazer estar aqui. Bacana, ele, Regis Melo, locutor, apresentador aqui de um programa super bacana que a gente tem aqui na Rádio Ceará News, é hoje, inclusive, né, Regis? Isso, tem o programa Enem+, que é de quinta-feira, que a gente trabalha questões de vestibulares, de concursos também. A aula passada, por exemplo, foi de atualidades. Em homenagem ao Dia do Professor, esse programa vai ser reprisado hoje. Estou de folga, realmente. Show de bola. Né? E vai ser reprisado o programa de quinta-feira, de 20 horas às 21 horas, hoje aqui na Ceará News. Bacana, estamos recebendo também aqui no estúdio ela, a Adriana Turchinski. Tudo bem, Adriana? Olá, bom dia, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Ana? Tudo bom, Adriana? Ela Seja fonoaudióloga. bem-vinda. Obrigada. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ceará News. Estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre a saúde vocal do professor, porque, enfim, a maior demanda, assim, de profissionais da voz que procuram o fonoaudiólogo ainda é o professor, mas a gente também vai discorrer um pouquinho sobre de como usar a voz como instrumento de trabalho, né? Você vai me ajudar Isso. também, como é que eu Com as controlo essa orientações. voz aqui, né? Nós né? comunicadores, né, Eduardo? É isso mesmo. Do rádio. Ó, vamos lá, gente. Hoje, como a gente comentou desde o comecinho do programa, segunda-feira, dia 15, dia de homenagear esses profissionais aí, né, que nos acompanham em grande parte da nossa trajetória pessoal, seus professores, peça-chave na formação de todo cidadão. Os nossos professores hoje, no Dia do Professor, sendo homenageados aí no Brasil inteiro, profissionais que enfrentam os mais diversos desafios nas salas de aula, né, minha querida Ana Luzia, Verdade, e também Eduardo. no dia a dia. Isso, e a data é comemorada desde 1947, viu, Eduardo? Quando um grupo de professores de uma escola em São Paulo escolheu este dia para reivindicar um momento de folga no segundo semestre. Você sabia disso, Regis? Sim, sim. Ah, A tá origem. certo. Naquela época, viu, Regis e Eduardo e Adriana, ia de 1º de junho a 15 de dezembro. E o evento fez tanto sucesso nos anos seguintes que, em 1963, o então presidente João Goulart decretou oficialmente o Dia do Professor em 15 de outubro. Bacana, sobre esse assunto nós vamos tratar agora, homenageando e discorrendo aí sobre o dia a dia do professor, entende? Os profissionais também que trabalham com a voz, recebendo aqui, como eu falei, a nossa entrevistada que está fazendo parte desse programa, a Adriana Turchinski, falando sobre os cuidados, né, que os profissionais da voz têm que ter, né, nós, radialistas, em especial os professores também, a presença dela, a nossa fonoaudióloga, participando do programa. Olá, Adriana, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela acolhida, por vocês aqui da Rádio Ceará News. E como eu falei, assim, a grande demanda, procura para o profissional fonoaudiólogo são os professores, porque eles passam o dia inteiro falando na sala de aula. Gritando com o menino, né? Dependendo da faixa etária, né? Principalmente. E ainda tem um agravante. As crianças, as professoras da educação infantil, além de falarem com as crianças, cantam. Então, falar, a gente fala de um jeito. Cantar já tem uma outra atividade muscular, que ambos são atividades. Então, a lesão é um pouquinho, digamos assim, a incidência de professores na educação infantil acaba sendo um pouquinho maior porque ficam utilizando essas estratégias, né, para interagir com as crianças, para aprimorar o saber, né, uma forma de como deve se adquirir a aprendizagem. Então, além de falar, elas cantam. Então, isso faz com que aumente mais. E ainda são mulheres, que mulheres ainda têm uma incidência de nos procurarem por conta de aparecer mais patologias na voz, né? Tá aí. Ainda... Certo. Bacana. Ana? Regis, primeiramente, parabéns, né, novamente aí pela data do Dia do Professor. Muito obrigado. E, assim, eu, você, o Eduardo, utilizamos a voz para trabalhar, né? E nós somos comunicadores. E você, como professor e comunicador profissional também do rádio, Isso. quais são aí os desafios, né? Quais são os tipos também de cuidados básicos que você tem para a manutenção da sua voz? Primeira coisa que a gente geralmente faz, né, é a água. Sempre ter água do lado para hidratar
né? Vocês viram que aí no decorrer da notícia a minha voz falhou um pouco, secou e eu... E acontece quando a gente usa a voz, eu não sou um profissional como a Adriana, mas a gente, pela vivência, entende algumas coisas, bem menos do que ela, lógico. Mas a gente tem algumas dicas que acaba seguindo. Outro detalhe, que pelo menos eu particularmente faço, e alguns colegas professores também fazem, modernamente, é usar algum aparelho de som, né? Algum aparelho que reproduza a voz em um nível mais alto, porque você lida, ou tem que às vezes dar aula para 40, 50, 60, 100 alunos. É como né? o nosso retorno também aqui, Sim, não é isso que a gente fica ouvindo? Exatamente. A gente tem uma noção, né, Eduardo? Isso mesmo. E o grande desafio é você não aumentar o volume da sua voz ao falar em público, né? Falar para muitas pessoas. Então, eu, por exemplo, consigo, quando estou com o aparelho, né? Com o microfone e a caixa de som, consigo falar num tom praticamente normal, de conversa, dando aula. Isso é um avanço, é muito bom. Isso economiza bastante as pregas vocais. Correto? Você também roubou um pouquinho, né? Profissional da voz, comunicador, Sim, né? sim. Ele já pega um pouquinho das informações técnicas para aplicar, verdade. muito inteligente. É verdade. Diga-se de passagem. Adriana, Sim. já tratando aí sobre os cuidados da voz, Sim. o que é que pode contribuir, quais são os alimentos que você acha que ajudam a manter as cordas vocais? Hoje pela manhã eu vim consumindo uma maçã. Dirigindo. Tudo bem que era dirigindo, né? Mas eu só era com a mão esquerda aqui. A direita tava tocando aqui. Na verdade, Né? viu, ouvinte, e seguidores da Rádio Ceará News, o nosso aqui locutor, amigo, ele aí decidiu, se planejou, né, pra semana e Você começar a fitness semana agora. fitness. Isso mesmo. Um adendo. Fui chamado de gordo numa barraca de praia ontem e resolvi mudar de ideia hoje. Mas é verdade, gente. Estou mudando um pouquinho os hábitos e aí existem alimentos, né, Adriana, que contribuem para melhora, para manutenção da voz. Existem? Quais são? Você pode falar alguns pra gente? Assim, como você já citou a maçã, todo mundo fala da maçã. Eu fui um exemplo leigo, É. né? Assim, a maçã. O que tem a maçã? A maçã ela é um adstringente que ela vai ajudar na hidratação. Porém, o que acontece? Tudo demais é veneno. Certo. Eu já recebi um depoimento de uma professora que disse assim, Adriana, eu comi tanta maçã que eu fiquei com prisão de ventre. Então, assim, o interessante é a gente Os falar excessos, né, Adriana? Os excessos. O interessante é a gente falar aqueles alimentos que vão, assim, prejudicar a voz. Como, por exemplo, assim, eu não proíbo. Eu sou aquela profissional que converso com o meu cliente. Mas ajuda? Tipo, hã? A maçã ajuda? A maçã ajuda, Ah, que certo. Só que assim, o interessante, além de uma boa alimentação, tem que fazer um programa de aquecimento vocal, aí que precisa procurar um profissional para poder fazer uma avaliação e de acordo com ele que identificar, por exemplo, se o fonoaudiólogo identificar no professor aquilo que vai interferir na sua expressividade, então é feito um programa de exercícios específicos para aquele profissional fazer antes de dar a aula. E também tem os alimentos. Vamos falar aqueles assim, você citou aqueles que fazem bem. Vamos citar aqueles que vão prejudicar na hora de dar aula. Que é um hábito do professor. Quem sou eu para condenar esse hábito? Na hora do intervalo, todo professor vai para onde? Para sua salinha. Qual é o principal alimento que está lá? Cafezinho, né? Cafezinho, É né? Você verdade. vou tomar aquele café assim. O café, ele tem a cafeína que ele vai produzir o pigarro, que é o famoso... Esse... Ele provoca o quê? Um fechamento muito brusco da prega vocal. Então, o interessante... O que eu faço assim? Eu, profissional, como eu não sou uma pessoa que vai proibir, jamais eu vou negociar. Assim, não, o que eu proponho? Olha... No dia que você der menos aula, aí sim você pode tomar o café. Mas aquele dia que você for dar mais aula, ou seja, você vai passar o dia inteiro dando aula, vamos trocar por um suco, por uma água, certo? Por um alimento que não vá prejudicar. Porque o que acontece? O café, e além tem outro, como também o refrigerante, o leite, O chá, Adriana. o chá também, eles também vão influenciar também para o quê? A produção do refluxo gastroesofágico, que tá muito em alta Isso. nos professores. Eu digo isso porque eu também tenho um refluxo, eu estou com alteração nas minhas Também pregas tenho. vocais, eu estou fazendo acompanhamento com um colega fonoaudiólogo, certo? Porque eu uso a minha voz em público, Verdade. então eu tenho que também ter esse policiamento. Além de uma alimentação, eu tenho que fazer os exercícios específicos e também eu tenho que ficar de olho na competência comunicativa, que é o quê? A forma como eu estou expressando aquilo que eu vou transmitir, porque não adianta eu ter um bom conteúdo, um professor ter um bom conteúdo, tem que saber como expressar, porque eu gosto muito daquela frase do Lacan que diz, eu sei o que eu estou dizendo, mas jamais saberei como o outro está ouvindo, ou seja, eu sei o que eu estou falando, mas será que aquilo que eu estou dizendo está sendo bem
bem compreendido para o meu ouvinte, Perfeito. Entendi. né? Tanto não, isso não vale só para professor, mas também para aqueles outros profissionais que utilizam a sua voz como instrumento de trabalho. Mas voltando para o professor, é Os isso que vendedores também, né, Isso. Adriana? É isso que tem, assim, digamos assim, que eu tenho trabalhado muito. Não adianta a gente trabalhar só com programa de aquecimento, com exercícios, né, que vão ajudar o professor a falar sem fazer esforço, mas também a forma como ele está transmitindo o conteúdo. Bacana. E eu tenho uma pergunta pessoal minha mesmo. Eu sou um amante da pimenta. Pimenta. E já ouvi diversas situações que falam, não, mas pimenta é bom pra voz, é bom pra garganta, enfim. Isso é verdade? Pimenta? Pimenta. Não, creio que não, né? Não, né? Não, porque o que acontece? A pimenta, o negócio já quando tiver no estômago, né, pode... Se você for uma pessoa com refluxo gastrofágico, vai fazer o quê? O refluxo vai estar mais acentuado. E isso vai prejudicar na voz, vai dar aquela sensação de entalo, de bolo na garganta. Aí será que vai fazer bem? Verdade. É. E Né? a gastrite também, que tá geralmente associada com refluxo, né? Sim, A gastrite, ela sim. também é um fator que influencia. Influencia. Aí tem todo aquele cuidado. Se você é uma pessoa que come, tem que esperar pelo menos uma meia hora para poder ingerir algum líquido, ou então tem que esperar um pouquinho para poder se deitar, né? Porque tem todo um processo. Eu digo isso porque eu tenho isso. Então, assim, eu estou sentindo na pele. Então, o que eu estou vivendo, eu transmito para que aquele profissional da voz também tenha o seu zelo com o seu instrumento de trabalho, que é a voz. Bacana. Ana, Legal. Regis, já ficou alguma vez rouco, sem voz, por conta de ter aí excedido, né, muito? Por exemplo, você passou um dia aí dando aula e depois veio para a Rádio Ceará News, falou muito e no dia seguinte estava rouco. Não, graças a Deus, assim, eu estive perto de ficar nesse estágio, né, com a voz comprometida, você sente, mas, assim, chegar a ficar sem voz, afônico, né, ou muito rouco, não, gravemente assim, dessa forma, não. Até porque, Ana, como a Adriana falou, isso é muito interessante a fala dela, a forma com que você fala é bem interessante. Tem muitos professores que, erradamente, na minha opinião, usam o grito, né, na hora de dar aula ou na hora de alguma intervenção. Eu tenho isso pra mim sempre. Eu nunca gritei com ninguém e espero nunca gritar, porque não há necessidade de você gritar. Prejudica a voz imensamente, né? Então tem professores que gritam muito, né, em sala de aula. Às vezes para chamar atenção, às vezes porque a sua voz não tem uma potência tão boa. Então eu sempre evitei isso. E depois que eu descobri essa questão de usar um microfone, a questão do som, né, melhorou muito. Então, estive perto desse estágio, mas nunca cheguei a ele. Eu pergunto, viu, porque assim, Adriana e Regis e Eduardo, os meus irmãos, como eu já falei aí no início do programa, eles são professores e eu já os vi muitas vezes roucos, né? E até eu mesma, eu não sei se é porque a gente já tem uma tendência e a nossa voz é grave, né? Já tem aí, de repente a Adriana possa falar até um pouco mais sobre isso, os tons de voz, né? A voz grave, os tipos de voz, né? Os tipos de voz. De vozes. De vozes. Perdão. É o seguinte, assim, essa tendência de você ficar logo rouco, por quê? Porque a atividade, sabe quanto tempo uma prega vocal, sem nenhum preparo, aguenta assim fazer uma atividade? 45 minutos. Então, após esse período, vai começar o quê? Fatigar. Porque tem uma parte da prega vocal que ela é móvel, que vai produzir o som, e tem a parte muscular. É necessário a gente trabalhar com esse músculo. Então, assim, as pessoas de voz mais grave, a tendência delas, assim, é se cansar menos em relação às pessoas que têm a voz mais aguda. Certo? E também por conta da estrutura, né? Tudo tem que ser avaliado. A gente tem que avaliar. Eduardo. Tudo bem. A minha canseira. Mas o que Comparada acontece é o à seguinte, sua, né? as mulheres ainda têm uma tendência. Nós já nascemos com um tipo Lascada, de Eduardo. fenda. Mulher. Tem voz Assim, grave. A minha voz nem é tão grave assim. A mulher, ela tem uma tendência ela já nasce com um tipo de fenda chamada fenda posterior. É natural, mas só que ela não interfere. Vai começar, essa fenda pode aumentar de tamanho com o quê? Se ela não apresentar uma boa coordenação na sua respiração, com articulação de fala, porque para falar é uma coordenação de 3 fatores: respiração, articulação e fonação, que é a produção da voz, certo? O que eu tenho visto na minha experiência com professores, a maioria dos professores se queixam que ficam cansados para falar, porque apresentam uma respiração inadequada. Verdade. É isso que eu tenho visto. Vamos lá, professor, conta de 1 até 10 para mim. Aí eu vejo a forma como ele respira. Eu digo, opa, não é por aí. Vamos trabalhar para fazer a respiração correta, certo? Então, assim,
Uma das Depende de principais cada dicas caso. é essa, né? É. Respirar corretamente. Tem que respirar e tem que procurar um profissional para fazer uma avaliação e ele vai lhe orientar, né, indicar exercícios para aplicar, assim, instalar a respiração e usar de forma correta, sem Bacana. lesionar a estrutura das pregas vocais. Você né? tocou num assunto importante, Adriana. De quanto em quanto tempo um profissional da voz, os professores, enfim, até eu vou até mais longe. A gente está falando do dia do professor, mas nós temos aí, desde as pessoas que cuidam de órgãos públicos, por exemplo, ficam naqueles guichês, gente funcionário de aeroporto, de Fala rodoviária, muito, motorista de ônibus, cobrador de topic, grita, meu amigo. Os músicos, Né? os músicos, em geral, cantores, os músicos, eles já cantores. têm um pouquinho de conhecimento, né? Bota um Abraço aí pros headphonezinho meus no amigos negócio. músicos É isso também. Aí, de quanto em quanto tempo você acha que um profissional da voz, uma pessoa que precise realmente da educação, de uma orientação, tem que procurar o fonoaudiólogo? Assim, primeiramente, procura, né, o profissional em que ele vai fazer a avaliação e vai traçar um plano para o cliente poder executar. Aí o que acontece? Não basta ter só a minha parte, também tem que ter a dedicação do cliente. Né? Assim, eu passo um programa de exercício assim, você já vai fazer isso daqui. Por exemplo, vamos dar uns 10 encontros. Após esses 10 encontros, se ele tivesse sido uma pessoa disciplinada, seguiu tudo assim, seguiu todas as orientações, aí com o tempo a gente vai soltando, certo? Porque ele tem que criar a responsabilidade. Entendi. Ele tem que criar o seu comprometimento, ele tem que ter o seu grau de comprometimento de que a sua voz é um instrumento de trabalho. Eu achei muito interessante num curso que eu fiz, que o professor, ele conheceu uma mulher que toca violino. Ele disse que essa mulher cuida tão bem do violino que quando ela utiliza, né, no momento de tocar, ela deixa um pouquinho, assim, ela deixa num canto reservado para poder respirar. Ou seja, ela tem zelo, ela tem cuidado com esse instrumento. A mesma coisa tem que acontecer nós, que somos profissionais da voz. Sim. Nós temos que ter esse cuidado, certo? Temos que ter esse cuidado, por quê? Porque é a partir dele que nós temos o nosso pão nosso de cada dia. É verdade. Né? Verdade. Com certeza. Então, procurar um profissional, fazer uma avaliação e depender, assim, traçar um plano, um programa legal de aprimoramento, ou então, já tem uma patologia já instalada, a gente vai fazer um programa de reabilitação e fazendo com que, e conscientizando o cliente de ter o seu comprometimento de como deve se cuidar desse seu instrumento importantíssimo, que eu fico, assim, maravilhada com a engenharia de Deus, né? Assim, é um pequeno grupo muscular, são pequenos músculos que produzem uma voz, assim, singular, ímpar, ou seja, a minha voz é única, a sua voz é única, a sua Calegari é única, do amigo aqui também, Regis, professor, então nós temos que ter zelo com esse instrumento. Deixa eu só te fazer aqui uma pergunta, Adriana, com relação à gagueira, né? Que muitas Sim. vezes a pessoa não é gaga. Eu, Sim. por exemplo, nunca fui profissional de rádio. Sim. Eu sempre fui da parte de assessoria de imprensa e tô começando agora. Aí alguns colegas já sabem, né? E de vez em quando a gente tem aí as repetições, Sim. até mesmo vícios de linguagem. O que você poderia dar como dica sobre isso? Vícios de linguagem é aquela coisa, você tem que se policiar, você tem que se policiar, você tem que se observar. Quais são os vícios de linguagem que eu estou produzindo, certo? Você se policia e vai começando a treinar. Tudo é uma questão de treino. Uma coisa que eu Então, eu escutei... já tô no caminho certo, né, Eduardo Uma coisa- e Adriana? Isso, uma coisa Em que eu... Regis. Tá. Pronto. Treinamento é o segredo. Algo que eu escutei no coach, que eu também sou coach, que a minha instrutora, ela disse, vencedores treinam. Então, assim, se você for uma pessoa bem treinada, ou seja, você treinar a forma como você fala naquela determinada situação para anunciar, por exemplo, digamos, uma notícia, você tem que treinar. Porque a partir daí, não só o treinamento, mas a forma como você transmite a mensagem, isso vai fazer com que o seu ouvinte compreenda aquilo que foi transmitido. Bacana. Regis, dia do professor, né? Estamos falando de voz, e eu queria que você dissesse, inclusive, aqui, quais são as principais dificuldades como professor em sala de aula que você enfrenta. Claro que você tem uma vantagem, você também trabalha com a voz como rádio, é locutor esportivo, então a sua voz ela já é condicionada a momentos extremos, de muito tempo, de comentários, né? Sim. Enfim, de situações em que você tá no calor, de repente tá no gramado, sobe pra cabine, já tá geladinho ali, pode prejudicar um pouco a garganta. Sim. Mas na sala de aula, o que se tira de lição com um professor e qual é assim, a maior dificuldade que um professor enfrenta numa sala
sala de aula com o uso da voz? O maior desafio é a quantidade de alunos, né? A quantidade de alunos que ela é inadequada em todos os níveis, se você analisar bem. Aí tem que gritar. Às vezes não é nem gritar, às vezes é questão mesmo do volume da voz, do tom da voz, né? A potência da voz tem que ser um pouco maior. Eu acho que se você trabalhasse com um número reduzido de aluno, na casa de 20, 25 no máximo, seria o ideal. Mas a gente trabalha muitas vezes com 45, 50, 35 e a gente tem que entender as gerações. Crianças, por exemplo, você vai querer que uma criança não fale? Uma criança calada, quieta, é um pouco complicado. Você tem que usar aquela energia para contribuir com a aula. E sem cortar, só interrompendo assim, de crianças, Adriana, assim, ainda tem a questão da inclusão, né? Como é que um professor vai lidar tanto com aquela criança, né, que está lá, junto com o seu coleguinha de inclusão? Sim, é verdade. Ainda tem a questão da inclusão, como pontuou a Adriana. A maior dificuldade seria essa. E é como a Adriana falou, Eduardo, os atalhos você aprende com o tempo. A experiência, ela ajuda muito, né? Você se policiar, é importante procurar o profissional. Eu acho que nós, professores, procuramos pouco de maneira geral. Embora ela tenha muitos clientes, Adriana, professores, mas ainda poderia ter bem mais, visto a quantidade que não busca o Eduardo. Bacana, então. Tá aí. Esclarecimentos nós trazemos aqui no programa. Hoje, em homenagem ao Dia do Professor, trouxemos aqui o professor Regis Melo, que também é locutor e apresentador aqui do nosso programa especial, que hoje à noite vai ser reprisado, porque ele está de folga. Nós tiramos ele de casa, né? Dá os parabéns também para o Simval, que apresenta Simval juntamente Farias, com o Regis, né? Bacana. Exato. Simval Farias também professor. Também professor. Né? Colabora, faz parte da equipe de peso aqui da Rádio Ceará News. Todos os nossos professores, parabéns também, né? Parabéns aí a todos os professores do Brasil. Nossos mestres. Estamos aqui estamos representados aqui pelo Regis Melo, aqui da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua presença, Regis. Valeu, Eduardo, Ana, Adriana, um prazer sempre estar aqui. Deixa eu mandar só um beijo especial para minha filha, que está aqui na antessala, né, aqui na rádio. O nome dela? A Sara. Olá, Sara. Sara Cali. Um beijo para ela e um abraço forte a todos os colegas professores. Comemore o seu dia, aproveite. Um abraço. Adriana Turtinski, a nossa fonoaudióloga, que gentilmente cedeu aí um tempo do seu dia para estar aqui com a gente, que também é professora, né? Está de folga hoje do Dia do Professor, trabalha lá na secretaria, pode falar. Eu trabalho atualmente estou lotada na Secretaria de Educação do município de São Gonçalo do Amarante. Aí tá de folga hoje? Hoje estamos de folga, né? Todos os professores, todos os funcionários da educação, por esse dia merecido. Faz muito tempo que eu e o Calegari estamos namorando a visita aqui à Rádio Ceará News. Deu certo, né? Porque aproveitamos a folguinha. As portas estão abertas sempre, tá, Adriana? Se Deus quiser e a agenda permitir, estarei fazendo a visita aqui. Também fui professora por um curto período de tempo, então eu sei essa experiência de lecionar. Não é fácil, mas é gratificante. É verdade. E qualquer coisa estou à disposição de vocês aqui para falar de outros assuntos sobre fonoaudiologia, oratória, expressividade e coach. Bacana, então. Tá aí. Adriana, muito obrigado. Muito obrigado, Regis, pela presença. Obrigada, gente, também. Tá certo. Olha, gente, tá aí. Encerrando o nosso programa de hoje em comemoração ao Dia do Professor. Ana está aqui do meu lado, minha querida companheira Ana Luzia Brito. E estamos aqui sempre trazendo informações. Hoje, o primeiro programa dessa semana. Quero só finalizar trazendo aqui as notícias de trânsito. O tempo tá estourado antes que a direção me puxe aqui a orelha. Mas olha, Bezerra de Menezes, próximo a Misterral, congestionamento. Quem puder evitar, José Bastos e também Augusto dos Anjos, ali pertinho da Lagoa da Parangaba, também tá tenso o negócio por lá. Luciano Carneiro com Borges de Melo, complicado o trânsito por lá. Barão de Studart, na altura do Palácio da Abolição, também tá congestionado. Desembargador Moreira, próximo a Padre Antônio Tomás, e a Senador Pompeu, próximo a Santa Casa. O centro todo tá terrível, tá certo, gente? Então, aproveite para desviar dessas rotas. São informações da Camila Apolônio Lima, do trânsito, aqui no nosso programa. Ana? Até amanhã, gente. Obrigada pela audiência e todo mundo que estava conectado aí na Rádio Ceará News. Amanhã a gente está de volta de 11 ao meio-dia, Eduardo. Mais uma vez agradecendo a presença do Regis Melo. Dê um tchauzinho pra gente. E Adriana Turtinski, aqui do nosso programa. Estamos indo embora. Amanhã voltaremos a partir das 11 horas da manhã com mais informações para você, amigo ouvinte, ao vivo, no site, no aplicativo, no seu celular e também no Facebook da Rádio Ceará News. Tchau, tchau. Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Juízo e até lá. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.